E olá para você, bem-vindo a essa palestra, principalmente levada aí para você que está tendo uma baixa nas vendas ou que quer evitar, né, que esse processo aconteça. A gente vai estar aqui hoje trazendo várias temáticas, vários problemas que levam o faturamento de uma empresa a cair, né, e como que ela pode tanto evitar como contornar, né, esse tipo de situação. A gente sabe que economicamente o mundo vive um fenômeno de deflação hoje, que é o que a gente chama, que é o oposto da inflação, que é quando a gente começa a ver, né, uma queda, uma retração da economia, e é um processo que acontece, né, em contexto de mundo, e a gente vai ter aqui falando algumas coisas para vocês, para estar tranquilizando, né? E calma, eu sei que você está assistindo aqui esse bate-papo, né, entre nós três. Se você está no desespero, calma que tem solução. Desde a empresa pequena até a maior, Coca-Cola, qualquer outra das grandes, já passou por esse momento, conseguiu contornar e continua no mercado porque deu certo. Então hoje a gente vai conversar com vocês sobre estratégias, sobre pontos legais que você pode estar trazendo para sua empresa, até também pontos negativos que talvez você esteja errando aí. A gente vai tentar deixar mais claro para ti que está nos assistindo hoje, né? E é bom levar que isso aqui, como a Débora acabou de falar, ela nem se apresentou ainda, mas eu já estou trazendo o nome dela. Isso aqui é um formato de talk mesmo, que é como a gente estivesse numa roda agora e a gente vai estar debatendo, né, esses pontos, e dessas conclusões que a gente vai tirando, você vai entendendo como aplicar isso no seu negócio. E é interessante a gente falar sobre estratégia, sobre esse preceito de conteúdo, de planejamento que a gente nem se apresentou ainda, né? E isso é proposital, isso acontece nas empresas, né? De a gente não saber o que elas fazem, não saber que ela existe, ou de ter um erro de posicionamento. É importante se apresentar, é importante que as pessoas saibam o que você faz, porque ó, você vai passar 1 hora aqui com a gente. Quem são esses? Quem é esse povo que está conversando comigo aqui? Quem é você? Eu sou Débora Gurgel, sou influencer de Roraima, mas hoje eu sou mais uma influencer do Norte, então eu atingo vários estados do Norte, né, da região Norte. Do Brasil todo, mas sou bem mais ligada aqui para minha região, onde eu consigo ali conversar a mesma linguagem do nortista. Então eu vivencio os bastidores de uma empresa, eu sei o que está acontecendo por trás, eu sei das dores, né, que estão acontecendo. São muitas. São muitas. Inclusive hoje a gente vai falar das dores também do empresário, do lojista que passa. Eu trabalho na internet desde 2017, meu carro-chefe são as publis criativas, onde eu consigo trazer de uma forma mais bem-humorada, sabe? Falando um pouco sobre o produto, sobre a empresa, onde a pessoa que está assistindo, ela vai estar ali captando a mensagem, ela vai ficar presa assistindo o vídeo, vai ser uma coisa legal de assistir, não vai ser uma coisa cansativa, e no final ela ainda vai entender a mensagem, que é o produto da empresa que eu quero vender. Então isso também é uma parte de uma estratégia de marketing que eu uso na minha rede social, né? No meu portfólio de vendas, né? No meu portfólio de vendas. E a gente vai estar conversando isso hoje um pouquinho sobre estratégia, de tudo um pouco para fazer com que você, né, consiga sair do vermelho, que você consiga ser um destaque no seu ramo, no seu segmento. E a Débora foi bem humilde nesse ponto, mas ela é uma estrategista digital muito boa, né, notada por grandes marcas mesmo a nível Brasil, que a gente vai estar citando isso até como exemplo para você em relação à abordagem. E aí eu também vou me apresentar, né, nesse contexto. Meu nome é Gabriel Martins, eu sou administrador, eu tenho um pós em marketing estratégico e metodologias ágeis. Então o nosso foco, a gente tem 3 agências e o foco dessas agências é o quê? Desenvolver metodologias ágeis, onde a gente entre numa empresa, entenda a realidade dela, faça um diagnóstico e a gente promova essa mudança efetivamente na empresa. E é interessante eu me apresentar dessa maneira porque hoje a gente acumula, né, nesse tempo aí de carreira, pouco mais de 5.000 alunos, mas não é sobre essa métrica de números, né? Por exemplo, a Débora tem umas 400 empresas já que ela já trabalhou aí, desde trocar uma blusa, né, até hoje contrato nacional. Então, a gente vem de um contexto onde a gente desenvolveu, né, no tapa mesmo, assim, porque antes de ser administrador eu era acadêmico e antes de ser acadêmico eu não sabia o que estava fazendo. Né? E a gente... que rumo seguir. Exato. E aí, como todo bom administrador, fui me descobrindo, né, no meio dessa caminhada, e hoje a gente está aqui para compartilhar com vocês algumas das nossas análises de mercado, principalmente, sobre como a gente imagina, né, que talvez não, vamos ser talvez, né, que a gente sabe que algum deles a sua empresa pode efetivamente estar melhorando e se posicionar melhor no mercado, né, Débora? Inclusive a gente vai trazer muitos assuntos que a gente vivenciou na prática.
todos os dias, né? Como a gente trabalha diretamente com as empresas, então a gente vive muitas coisas que eu tenho certeza que você que está assistindo já passou ou vai passar. Por exemplo, já cheguei numa empresa, o pessoal não sabia como se importar depois que uma influencer foi e levou uma série de pessoas novas. Então, tudo isso a gente vai estar conversando com vocês detalhadamente, dando algumas dicas e também fazendo com que você continue aí brilhando, vai sair vermelho, vai dar certo. Fica aqui com a gente que vai valer a pena, vai ser legal. Então, bora começar? Nesse primeiro ponto, pra gente iniciar, eu quero retomar, né, o que a gente estava falando ainda agora desse processo de deflação que acontece que vem acontecendo tanto em escala mundial. A gente já viveu isso em grandes crises, a gente já viveu isso em contextos passados, mas também a gente teve um lapso político, né, nesse último exercício anual, e isso também influencia nessa queda, seja em relação à economia, investimentos, as pessoas se sentirem um pouco receosas, e todos esses são fatores que influenciam numa baixa de consumo, numa baixa de um poder de compra, porque a economia ela gira, né, ela é um grande fenômeno giratório. E aí a gente está aqui para falar que nesse ponto específico, né, quando a gente trata de falar sobre realmente capital e poder de compra, que aqui na região norte a gente vive um processo de deflação maior do que o restante do país, porque a gente teve, até pelas nossas riquezas naturais, né, nossos processos de extração, nosso processo de produção, né, em larga escala, eles acabam por danificar um pouco mais do que certos outros contextos. Então, fenômenos regulatórios e outras coisas que aconteceram, que a gente também não precisa detalhar, eles acabam influenciando nesse poder de compra. Então, a gente tem dois pontos para falar. Primeiramente, quando a gente fala questão de queda de vendas pela economia, é muito importante citar que esse fator realmente deve levar a uma readequação, enxugar os gastos, a você reanalisar essas estratégias, mas a gente também tem vários outros fenômenos que não são diretamente ligados à economia que promovem a queda nas vendas, né, Débora? Às vezes o problema pode estar dentro da sua própria empresa e você ainda não conseguiu enxergar. Como, por exemplo, a gente está falando aqui de um atendimento. Né? A gente tendo um atendimento de qualidade, com certeza você vai estar ali fidelizando o seu cliente, você vai estar ali fazendo com que aquela pessoa volte e até mesmo compartilhe com outras pessoas. Mas caso contrário, você não saiba do que está acontecendo dentro da sua empresa com relação ao atendimento, que ali é o primeiro contato com o cliente, imagina só, tu tem uma pessoa que é para atender aquele cliente que vai lá e ela é recebida mal. Óbvio que ela não vai voltar. E ainda corre o risco dela espalhar para as outras pessoas que a sua empresa não atendeu bem, pode ir até para as redes sociais, tomar uma proporção muito maior. Exato. E aparecer mais gente que foi atendido mal também e vira uma bola de neve. Então, o atendimento é uma das primeiras coisas que você deve ter cuidado na hora de montar sua empresa e ficar sempre de olho. E principalmente o atendimento online. Exato. Hoje o pessoal, as pessoas elas querem comodidade, praticidade e um atendimento bom. Então, elas estão recorrendo ao online, ao delivery. Pode ver que desde a pandemia, né, o delivery ele cresceu bastante, junto com o atendimento online. Eu sempre falo para os meus clientes, você tem que ter uma pessoa na sua empresa própria para responder à internet, própria para atender somente a internet. Ou você precisa de uma pessoa somente para isso. É como se fosse um funcionário normal, um vendedor normal, só que voltado para online. Que ele vai estar ali, ele vai poder dar uma atenção maior e vai poder atender com qualidade. É o primeiro contato do cliente que ele está tendo ali. Então tem que ter essa qualidade na hora do atendimento também. Exato, até porque não é mais uma extensão. Né, é a mesma coisa. Então, a experiência de consumo que eu quero ter nesse atendimento, ela vai diretamente proporcional ao meu aumento de vendas. Porque, veja bem, eu sou do setor de estamparia. Né? Você tem uma proporção de vendas onde eu me importo muito com o preço e um segmento onde eu me importo muito com a qualidade. Uma estamparia, por exemplo, eu me importo com dois fatores. É o tempo da resposta e o valor ser mais baixo, né, ou eu ter algum benefício nessa compra. Então, digamos assim, eu e a Débora, né, nós somos duas empresas diferentes. Débora responde em 10 minutos, eu demoro 2 horas para responder. Eu tenho um processo de perder, né, aí a oportunidade durante 1 hora e 50 minutos de consolidar essa venda. Porque o que acontece? Quando a gente inicia, o cliente mandou esse oi. A partir desse oi, Débora, 10 minutos respondeu. E aí ela conversa, explica, tira as dúvidas, ela ensina para ele o que é o diferencial da empresa dele. E isso acontece em quanto? 1 hora. Aí, ou seja, o meu tempo de resposta são 2 horas. Quando eu respondi, às vezes o meu preço era maior que o da Débora. Mas eu nem respondi.
né? Menor, perdão. Mas eu nem respondi, então como é que você vai saber? Então, a agilidade no atendimento, ela é muito proporcional. Açaí, por exemplo, Débora, ela é influência de marca de açaí, é uma demanda de urgência. Você quer aquilo ali na hora, você vai pedir, se você quiser atendimento humano, tem que ser rápido, né? E outra coisa, agilidade é muito primordial, mas também o atendimento com qualidade também é um dos explique, entenda o problema que está chegando para você, a demanda que está chegando para você. Eu sou influencer e a maioria das vezes, todas as vezes quando eu vou numa empresa, eu peço para que tenha uma pessoa especialmente para ficar ali no Instagram e no WhatsApp após eu ir à loja, porque eu tenho certeza que vai chegar a demanda, o pessoal vai pedir alguma coisa que eu mostrei, que eu estou vestindo, que eu estou comendo, que eu estou usando, e é coisa do imediatismo. E é uma demanda espontânea, né? Ela chega naquela hora, por exemplo, chegou 200 clientes numa hora, se você contrata um influencer ou faz alguma estratégia que você vai receber muitos clientes, a casa tem que estar pronta para receber aquela demanda, né? Justamente. E aí, por exemplo, chega lá, né, manda mensagem, foi como o Gabriel falou, responde somente depois. Já vai passar a vontade de comprar, não vai mais querer, nem lembra mais que tinha gostado daquela roupa, ou daquela comida, ou daquele produto. Então é questão do imediatismo e também de preparar a casa para receber. A gente pode entrar nos pontos das promoções, né? Promoção é legal? É legal, mas você tem que estar preparado para fazer uma promoção. Por exemplo, você fez uma promoção onde a segunda pizza saía a R$1. Eita, né? Sim. Choveu o cliente, você não estava esperando essa demanda, você não colocou um limite e ao invés de você ter um feedback positivo por estar com preço menor, você vai ter um feedback negativo, você não atendeu a expectativa das pessoas que estavam chegando. Então, além, né, do alto atendimento ali, de muita gente procurando, alta demanda, você ainda vai sair com uma imagem ruim que estava prometendo. Então, muito cuidado também na hora de fazer as promoções. Exato. E a estratégia nesse ponto, ela se conecta com o atendimento, porque é um fator muito óbvio, né? Se eu tivesse escrito apenas nas 100 primeiras unidades. Eu sei que se quando eu for finalizar meu pedido, não der, é porque já esgotou. E a gente é acostumado. Quem foi em algum show, quem passou por experiência de precisar ficar, a gente sabe, né? A gente sabe. Quem precisou passar por essa experiência de ficar na fila de alguma coisa que você sabe que tem um número limitado, quando acabou, acabou. Mas isso precisa estar na estratégia. Querendo ou não, tem diversos segmentos de estratégia que a gente vai detalhar eles, mas falando sobre o atendimento, você precisa ter isso estruturado. Essas pessoas, elas têm que entender qual é que é a visão, como que é a comunicação da empresa. Débora, se tu vai, por exemplo, no Brás, numa loja gigante, qual é o atendimento que tu espera? Eu espero somente comprar, só saber o preço. Eu não espero alguém que vá chegar, me levar lá dentro, ter toda a paciência, porque já é uma demanda diferente, é uma coisa mais acelerada. Então eu sei que não vai ter esse cuidado de uma outra empresa. Por exemplo, uma empresa... A Gucci. A Gucci, pronto. Eu espero entrar na Gucci, minha filha, receber ali, ó, meu tapete vermelho. É o que a gente merece, hein? É o que a gente merece. E aí, uma água, um café, quer alguma coisa, posso te ajudar? Já é uma coisa totalmente diferente. Então, se você cria essa expectativa de atendimento para o seu cliente, você vai ter que entregar. Se você está dizendo que lá vai ter um cafezinho, vai ter alguma coisa, vai ser um atendimento bacana, você vai ter que entregar isso, porque ao invés de você estar melhorando a sua marca, você pode piorar se não entregar. Outra coisa, do atendimento presencial. Né? A gente estava conversando mais cedo e a gente usou um exemplo de ir numa pizzaria, né, presencial. E aí chega lá, a demanda tá... são 2 horas para poder sair o pedido. Mas e aí, por que eu devo ficar esperando? Né? Por que eu devo ficar esperando? Você tem que atrair algumas maneiras, tem algumas maneiras de fazer o seu cliente esperar
e para ele ver que vale a pena tá esperando aquele pedido. E aí, às vezes também é só a comunicação do atendimento. Eu tenho uma equipe que ela tem noção que aquela pessoa, até ligada à comida, né? Quando você trabalha com alimentação, você tem que entender que você está ligando à fome, que é um instinto primário, que você sai da racionalidade, você liga, né, aquela base mais instintiva de ser agressivo, de não se importar, de não querer ouvir. Tanto que tem vários memes sobre isso, né? E aí, quando a gente leva nessa perspectiva de entender que o atendimento também faz parte, você orientar que aquele teu atendente, ele tenha aquele tato para falar, vai demorar 1 hora, vai demorar 2 horas, mas tem uma música ao vivo, tá tranquilo, se vocês quiserem conversar. Se vocês estiverem com muita fome ou com muita pressa, vai demorar. Caso não, se for tranquilo para vocês, tá vendo que isso é uma estratégia super simples, mas que isso também influencia. É bom a gente citar, antes de falar sobre estratégias do que realmente fazer, puxar para o básico. Porque muitas vezes a gente erra pelo básico. E aí eu vou te falar essa frase que a gente fala muito lá na agência, e aí tu me detalha sobre ela. A gente costuma falar bastante lá na agência, principalmente para os clientes que a gente trabalha sobre assessoria. Sempre são os pequenos detalhes que fecham as portas. Acontece de um rombo grande, bilionário, mas isso é o mínimo dos mínimos dos casos. O que geralmente acontece são pequenas rupturas que elas se acumulam e levam a esses processos de fechamento. Então, queria que tu falasse sobre essa frase pelo todo o leque de clientes que tu também trouxesse essa tua experiência sobre esses pequenos detalhes, sabe? E realmente tem toda a razão a frase, realmente são os pequenos detalhes que podem fazer com que a sua empresa feche e você não consegue enxergar. A gente falou aqui de empresas que podem ter começado agora, mas aquela empresa que está há 20 anos no mercado, por que ela não está crescendo mais? Por que ela está parada? Por que a pessoa que começou agora está na frente dela, sendo que ela já tem 20 anos, todo mundo conhece? Às vezes você está na mesmice há 20 anos, né? Há 20 anos, então um detalhe que você ainda não percebeu. Pensa, eu já tenho aquele cliente há muito tempo, ele já sabe o que eu ofereço, já sabe que eu sou bom, já sabe que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Mas você tem que estar em constante evolução, tem que estar trazendo novidade para a sua área, para o seu negócio, tem que estar sempre procurando evoluir, até porque as pessoas elas evoluem também. A gente não tem a mesma cabeça de 5 anos atrás, de 2 anos atrás. Então imagine aí tua empresa que está desde o começo oferecendo o mesmo serviço, a mesma coisa. Óbvio que se vier uma do mesmo segmento oferecendo um pouquinho de coisa a mais, vai passar na sua frente, porque ela já está entregando uma outra experiência. Sim. Às vezes é o mesmo produto, mas o que vale é a experiência do cliente. Então, são coisas que a gente pode estar pensando também na hora aí de estar anotando aí no caderninho. Exato, e anota no caderninho. No caderninho. São coisas que você está fazendo na sua empresa. Pense aí um pouquinho. Será que eu estou oferecendo a mesma coisa desde sempre? Será que eu estou trazendo alguma coisa diferencial? Será que meu atendimento está bom? Será que eu tenho alguém capacitado para poder fazer esse atendimento por mim? Se eu não estiver olhando ali na hora? Então, são pequenos detalhes que podem fazer com que sua empresa evolua ou diminua. Então, tem que ficar bem atento aos detalhes mesmo, que é o que pode ser. Exatamente. E esse ponto sobre, principalmente, essa questão que tu falou de entrega, de delivery, e esse fato triste que a gente viveu em relação à pandemia, ele trouxe um novo hábito de consumo. Né? Em Roraima, por exemplo, algumas estatísticas do Sebrae e próprio Google, no Google teve aumento de mais de 10.000% de pesquisa das pessoas de como fazer delivery. Gente, a gente viveu uma situação que ninguém nunca esperou. Então, tua única maneira de se sustentar quando você é empreendedor era o quê? Descobrir como deixar o teu produto na casa daquela pessoa. Então tu enxerga que uma estratégia onde você entende essa necessidade e você já tinha suprido ela em 2019, quando a pandemia chega, a tua empresa sai na frente. E assim, em 2019 todo mundo já tinha essa consciência de que a internet, falar sobre globalização, internet, essas coisas já são muito batidas, né? Mas justamente por isso, em 2019, já era um ano que as empresas, principalmente em sua concepção, elas entendiam que elas tinham que deixar na casa do cliente. Mas muitas delas, como tu mesmo falou, eu estou acostumado, o cliente vem, eu vou mudar para quê? Aí chega um fato devastador como esse, né, onde a única fonte da maioria dos empreendedores vem dessa mesma empresa, né, e aí você, muitas vezes por tempo, mas às vezes por se negar, como empresas que a gente conhece aqui a nível norte, às vezes até o país, só aceita o dinheiro, só aceita o Pix.
Ou se me botar pra sacar o dinheiro mesmo, não sei mais nem a senha do banco. Olha pro papel e fala assim, e aí? O que eu faço? O que eu faço? Então, são estratégias simples, né? É entender esse movimento do mercado. E eu te pergunto uma coisa. Tu que trabalha diretamente, né, nesse processo, no dia a dia com o fenômeno da internet, como é que tu enxerga que as pessoas elas conseguem observar esse processo de mudança e como que eu aplico na minha empresa? Porque a gente está falando principalmente de mídias digitais. Né? Então, quando eu trago de mídias digitais, como empresário, entendo que esse é o momento, que é ali que eu tenho que investir, como é que eu pesquiso, como é que eu descubro? Você, acho que deveria começar analisando o mercado, né? Por que eu estou ficando para trás? O que eu estou fazendo de errado? Se eu já estou aqui batalhando há tanto tempo, estava dando certo, de repente parou. Então, você deve analisar onde você está pecando. E hoje, a maioria não, acho que grande parte, 80% das pessoas, elas querem a praticidade. Então, ela quer ali a comodidade de pedir um delivery, chegar na casa dela, entregar na mão dela, no portão, quer aquela coisa que ela viu ali, vai estar em casa daqui a pouco. Então, são essas coisas que trazem a praticidade que agora o cliente está querendo. Então, se você ainda não tem um posicionamento na internet, um posicionamento digital, onde você pode estar mostrando que você oferece a comodidade, que você oferece a praticidade, que seu atendimento é bom, que você tem um atendimento de qualidade. Então, são coisas aí que você está ficando para trás. E outra coisa, a gente fala hoje de delivery. Hoje o delivery, ele deixou as empresas muito mais livres de algumas coisas. Por exemplo, eu atendo empresas que ficam em bairros muito afastados. Mas ela tem um posicionamento legal na internet. Ela tem um perfil bacana, ela consegue atingir o público. Então, às vezes, as pessoas não precisam nem ir lá comprar. Só de ver o seu posicionamento na internet, ver que você tem um conteúdo bacana, que você está entregando com qualidade, ela vai comprar de ti sem precisar ir na sua casa. É só pedir na internet que vai chegar. Sim, e isso quebra até o fenômeno da localização, né? Até é um pouco ultrapassado, mas é bom falar teu processo de entrega. Né? Não tua localização tá lá. Tem contextos que você pode mudar, mas a maioria deles isso não é um tópico. O tópico você consegue, através dos seus mecanismos de entrega, chegar no cliente no tempo ágil? Eu trago a gente como região norte, como por exemplo hoje, eu sinto, né, eu vejo assim, estudos de mercado que empresas grandes do norte estão cada vez mais perdendo espaço para um mercado livre, por exemplo, porque o mercado livre que vem, eles têm a entrega super rápida agora, né, e um produto que vem de qualquer lugar do país inteiro, esse produto ele chega mais rápido do que uma empresa que está aqui na minha região, né? Chega em coisa, Luiz, foi? Tá de boa? Então, na minha região, né? Justamente. Às vezes você pode estar perdendo uma venda por causa da agilidade. Como tu falou do Mercado Livre, eu pedi recentemente um pedido de São Paulo. Chegou em 3 dias. E já aconteceu de eu querer comprar uma coisa aqui e a empresa demorar 3 dias para poder finalizar o meu pedido. Que é mandar uma mensagem, respondia no outro dia. Mas eu queria, então eu continuava conversando. Então, essa demora causa o desinteresse da pessoa que está querendo comprar também. Então, são coisas que você deve estar olhando no atendimento da sua empresa. É um fenômeno que, assim, eu tenho questão do custo-benefício. Pode não mudar tanto o custo, mas e o benefício? Porque, pelo menos para mim, eu sou um cliente muito pragmático. Não tenho muito tempo de ir na empresa. Eu gosto de comprar em lugares confiáveis. O Mercado Livre te oferece várias opções, né, de segurança, igual lojas que a gente tem grandes aqui, a Bemol, por exemplo, no Norte, ela também te oferece as mesmas condições de segurança. Quando eu levo para aquela empresa que a gente atende nesse dia a dia, como é que ela pode observar o mercado e tirar essas empresas de referência, tirar coisas que ela pode aproveitar para ela? Eu vou usar do exemplo que eu faço através de acompanhar as influências que eu tenho inspiração. Por exemplo, a própria Boca Rosa, como você falou, e a Tainara G. Eu vejo os pontos positivos que eu posso aplicar para mim. No meu caso, eu trago para minha região. Como a minha linguagem é do norte, então eu pego estratégias e pontos positivos que eu posso trazer para a região norte. Então, o que você pode fazer? Pegar algumas... Não tem problema, gente, olhar a estratégia do coleguinha. Exato. Não tem problema, você não vai estar cometendo um crime, pode ficar tranquilo. Você estudo de mercado. Estudo de mercado. Estudo de mercado. Você vai estar trazendo e aperfeiçoando para a sua realidade. Às vezes você pega ali uma inspiração do sul, então não tem problema você trazer
para o norte, aqui é uma outra realidade. Uma coisa que aconteceu esses dias, estava conversando com uma amiga minha que ela também é influencer, e o Kinder, do Kinder Ovo, ele estava procurando uma influencer do norte, porque ele queria lançar um produto diferente. Porque os Kinders normais... Cuidado para não lançar coisas secretas aqui. Não, mas já lançou. Ah, é ótimo. Os Kinder Ovo normais, quando vinha pra cá, eles derretiam todos no caminho. A gente, 50 graus que a gente conhece. É um calorzão. Derretia todos no caminho. Então eles precisavam de alguém do norte para poder divulgar que chegasse aqui e a gente pudesse consumir. Então são coisas que é da mesma empresa, mas com estratégias diferentes para atingir pessoas diferentes. Então você pode ali dar uma olhadinha, ver o que está acontecendo. Às vezes até entrar no site, né, do concorrente, ver os pontos positivos e poder levar para sua empresa. É um estudo de mercado, você não vai estar cometendo crime nem nada, você vai estar ali estudando o seu concorrente, trazendo melhor ainda para sua empresa. Exato. E é bom falar disso porque, por exemplo, trazendo o próprio relato da Débora, empresas grandes, muito grandes, eles mesmos segmentam. Por exemplo, a gente tem grandes redes de supermercados que eles têm, eu tenho o Hiper, eu tenho o Ultra e eu tenho aquele Pocket. Eu tenho uma edição para os bairros, porque em grandes capitais é complicado, né? Essa questão é diferente, digamos assim, de um estado pequeno, de uma cidade pequena, lidar com esse processo é tranquilo. Vai ter um mercado ali, vai ter um supermercado ali, mas em grandes capitais, viu, não dá de meter um hiper em qualquer lugar, digamos assim. Você precisa, né, de muito espaço e tem lugares que você tem um faturamento muito bom com estruturas menores. E isso se chama adaptação de mercado, que é justamente você estudar e adaptar isso, né, daquela maneira que se encaixa do teu negócio. Sua realidade. Mas aí a gente vai falar do outro lado da moeda, agora que é realmente, eu vou olhar o meu concorrente, eu vou olhar, ele está fazendo isso, eu posso me destacar dessa maneira. Levando para o cliente, né, tá lá há 20 anos, tô lá há 2 anos, às vezes o meu faturamento se torna maior que o dele. A gente conhece casos de prestar assessoria de empresas de mais de 20 anos no setor de estética, que hoje tem empresas de 5 anos que estão bem à frente dessa empresa e praticamente saem arrastando, né, a um processo às vezes de falência, várias outras, porque se eu consigo crescer muito e crescendo muito eu ainda consigo manter um diferencial e o padrão de qualidade, as pessoas vão vir para mim, né? Então, Débora, como é que tu vê esse ponto de estudar realmente agora a concorrência? Como é que eu vejo uma prática, como é que eu analiso isso e eu posso trazer outra abordagem que se encaixe na minha empresa? Então, como que a empresa pode se diferenciar analisando ali o coleguinha, a concorrência? Você pode ver, né, o que ele está fazendo e tentar ser melhor do que ele, ou você pode ser o diferencial, tentar pegar coisas ali. A empresa não é perfeita, né? Ninguém é perfeito. Então, mesmo que ela esteja na sua frente, mesmo que ela esteja crescendo, vão ter alguns defeitos, vão ter alguns detalhes que eles não vão conseguir entregar. E aí você pode ser o diferencial, você pode entregar serviços que o seu concorrente não entrega, você pode entregar até mesmo uns atendimentos diferentes, algumas demandas diferentes que o coleguinha não tem, mas que você pode estar entregando. Então aí você pode se destacar através dos diferenciais, além, né, de melhorar algumas coisas que eles já fazem também. Exato. A gente vê, eu acho que um exemplo bom disso é o segmento pet, né? As empresas, elas foram, no começo tinham poucas, né? Então elas não tinham tanto essa preocupação com o diferencial e aí acabou se tornando uma coisa muito comum, né? Principalmente porque o público dessa faixa entre 20 e 24 anos foi se formando uns anos atrás, eles foram adentrando ao mercado e o mercado hoje ele tem uma concorrência bem maior, né? Sem contar que é um fenômeno da nossa geração cada vez mais a diminuição do número de filhos e o aumento até por questões de condomínio, por essas vivências, a gente está mais centrado em ter pets, né? Porque a gente consegue ter uma linha de cuidado diferente, a alimentação é um processo mais simples, né? Demanda um pouco menos, digamos assim, das responsabilidades e você sente aquela sensação de afeto na mesma proporção, né? E aí, tempos atrás, a gente observava que era comum, era só um banho, era um banho e tosa, acabou, né? E aí a gente foi passando o tempo e essas empresas, uma ali, começaram a botar uma fivelinha, vou botar uma gravatinha, vou botar um nozinho, e aí eu vejo isso, vou ver isso aqui na minha rede social. Pode não parecer, mas a gente é besta por pet. Então, quando a gente vê isso, né, eu vou falar, não, eu quero meu pet lá agora. Eu vou levar ele por causa disso. E algumas empresas, aqui a nível norte, elas se consolidaram muito nisso, trouxeram profissionais, especializaram a equipe. Aí depois
e se tornou uma prática mais ou menos comum, né, no mercado. Hoje a gente vê que várias empresas aplicam isso, e aí eu descobri que tem alguns banhos aqui na região norte que eles aplicam hoje a ozonioterapia no processo, assim, é um processo caríssimo, assim, digamos, que tem, né, em nem grande... eu faço, mano. Pois é, tá aqui na chapinha agradecendo já. E aí é um processo que faz bem para a pele, tem alguns processos, né, de bem-estar. Tem algumas clínicas que trabalham com música relaxante, que trabalham com luz azul, né, que são luzes que elas relaxam o pet, que trabalham o toque. Tem algumas desses dosadores, as pessoas que dão banho no pet, eu não sei se você já sabe, mas eles têm capacitações específicas com carga horária, com profissionais especialistas em massagem pet. Sabe? Então, olha como isso vai se tornando especializado a um ponto que você observa a diferença do comportamento de um pet feliz para um pet que teve uma experiência ruim tomando um banho, né, e tosa. E não só voltado pro nicho de pet, né? A gente pode também trazer aqui, por exemplo, para beleza. O seu diferencial pode ser você mimar o seu cliente enquanto ele está dentro do seu salão, da sua estética. Não ser somente um corte de cabelo, não ser somente uma escova, uma unha, onde a pessoa chega ali, faz o que tem que fazer e vai embora. Uhum. Você pode oferecer um cafezinho, você pode oferecer uma água. Eu quero quer fazer uma coisa diferente hoje. Então são mimos que você pode estar inserindo na sua empresa também, onde vai estar ali fidelizando mais o seu cliente. Exato. Vai estar de certa forma mimando ele. A gente gosta de ser mimada quando vai na empresa. Uhum. Em todos os contextos. Em todos os nichos, todos os contextos. Sim. E aí você tá ali, às vezes você não tá esperando, né? Você não vai com essa expectativa de receber um carinho a mais. Então são coisas que você pode se diferenciar do seu concorrente. Você pode tratar melhor o seu cliente, né? Tratar melhor do que a sua concorrência. Então dá um mimozinho, uma coisinha. Se você não trabalha ali com o nicho de salão, que eu citei, um cafezinho, uma água, coisa, um cappuccino. Uhum. Você pode oferecer, muitas pequenas empresas, né? Elas mandam um brindezinho. Às vezes, e já é tão especial, né? E às vezes o cliente até espera, né? Quando compra assim, muitas vezes. Por que não veio? Não mandou pra mim por quê? Acontece muito com as empresas de roupa. Elas sempre mandam uma xuxinhazinha, um bombonzinho, até mesmo um cartão, um simples cartão. A pessoa que está recebendo, ela já vai se sentir especial, já vai se sentir diferente por ter recebido aquele cartão de uma empresa que ela não estava nem esperando esse carinho. Então são maneiras que você pode se destacar, né, na frente do seu concorrente, e às vezes não precisa nem gastar muito com isso. É só pode ser até um simples cartão, como eu falei, imprime aí vários, então não vai sair uma coisa cara. Você vai estar trazendo mais lucro para sua empresa com um simples gesto, só sendo educado. Exatamente. E isso, dentro do contexto de empresa, a gente chama de adaptar o mix de variedades da minha empresa. Ou seja, eu entendo que eu presto e adaptar tem dois sentidos. Eu posso adaptar, pegar esse meu produto ou serviço e aprimorar ele, ou eu posso mudar. Eu acho que eu vou levar para um exemplo bem radical aqui. A Débora tá quase graduada em Direito, né? Ela adaptou o mix dela, mas foi o mix mesmo como pessoa, né? Ela estava viu o potencial dentro da carreira digital influencer e ela foi se focando para lá, né, até o ponto que chegou e viu que isso hoje era um diferencial e que tu podia ser muito boa, e hoje é uma das maiores dentro... Descobri na comunicação, na verdade. E aí, assim, você adaptar o mix da tua empresa. Tu vai já contar essa história pra gente, né? Vou só levar um pouquinho mais pra teoria e tu conta essa história pra gente. Que é quando... É um conselho, assim, básico. Eu vou te olhar nos olhos agora e eu vou te falar isso. Analisa tudo o que você oferece, produto e serviço. Pensa no sentido de escalabilidade. Todo mundo quer crescer dentro daquela empresa. Todo mundo quer, digamos assim, eu posso não precisar ser o maior do mundo, mas eu quero ser diferente, eu quero ter coisas que me tornam diferente dos outros. E se esse é o seu caso, que eu imagino que seja, porque você está aqui hoje consumindo um material que te dá dicas sobre como sair desse processo de queda de vendas. Às vezes você não está com o produto certo, às vezes você não está com o produto certo, ou você precisa adaptar ele de alguma maneira. Eu trago isso, Débora acompanha, né, as nossas agências hoje, elas fazem 10 anos, né, no mercado daqui, e quantas vezes eu mudei o meu nicho, quantas vezes eu mudei a minha maneira, quantas vezes eu mudei o jeito que eu trabalhava até hoje. Atualmente a gente não faz uma prospecção ativa, né, que é quando a gente vai atrás do cliente, bate lá na porta dele e fala: ei, olha, conhece meu produto. O que a gente faz?
graças à experiência, tempo de mercado, né, foi possibilitado que a gente conseguisse ter uma carteira boa, ter influencers como a Débora, como algumas outras pessoas que são referências aqui, que divulgam o nosso serviço, divulgam o dia a dia, e as pessoas estão lá vendo o que a gente faz. E a gente investe muito em tráfego pago também. Então hoje o fluxo de empresas vem através dessas recomendações de outras empresas, de influencers, mas principalmente através da internet, do tráfego pago. De vocês na internet. A nossa estratégia mudou totalmente. E ó, eu não preciso mais, eu tenho 3 comerciais, né, mas eles prestam serviço e recebem comissões em cima disso. E antigamente eu tinha colaboradores só para fazer isso. E me gerava um custo que eu não precisava. Porque a partir do momento que eu fecho aquela minha carteira, eu já não preciso disso. E aí eu queria que tu falasse agora, né? Eu trouxe uma base mais teórica e eu queria que tu contasse como aconteceu essa tua identidade para ver que assim, não, eu preciso mudar o meu mix aqui agora porque eu tô vendo uma potencialidade de mercado. Isso se foca no ponto onde justamente às vezes você não tá vendo que você tem muito potencial para uma coisa porque você tá gastando muita energia em outra, né, Débora? Minha virada de chave foi que eu percebi que eu estava entregando o mesmo que todas as pessoas que trabalham com a internet. E aí eu vi que se eu continuasse ali, eu ia ficar estagnada para sempre. Eu estava entregando o mesmo que todo mundo estava entregando. Tu começou quando eu estava dentro da faculdade? Isso, eu comecei dentro da faculdade, foi em 2017. E eu comecei por acaso, na verdade. Foi através de uma caixinha de pergunta, mas eu sempre fui do jeito mais assim, espontâneo e mais forjado. A gente sabe. Mais voltado pro humor, na verdade. O arroba dela vai aparecer aqui no final, aí já... Segue lá, por favor. E aí, eu fui crescendo cada vez mais, mas chegou no momento que eu vi que eu não conseguia mais trazer um diferencial. E aí eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer, porque eu não quero parar aqui, eu não quero ser só mais um. E foi aí que eu fui ver o que eu podia proporcionar de diferente para quem tá me seguindo. E foi justamente quando eu coloquei a minha personalidade do dia a dia, fato, no meu dia a dia na internet. E eu sou muito voltada pro... Vocês estão me vendo aqui um pouquinho séria, mas o meu Instagram é totalmente diferente. Sou muito voltada para a área do humor. Então foi o meu diferencial, foi ali. Foi onde eu consegui criar uma estratégia onde eu colocasse, como eu falei pra vocês no início, né? Onde eu colocasse o humor, pra quem estiver assistindo não ficar cansativo de assistir, e também eu pudesse vender os produtos dos meus parceiros, até porque o Instagram ele não me paga nada. Se eu fosse depender do dinheiro do Instagram, eu tava lascada. Desculpa falar mas eu estava lascada. E eu precisava das minhas parcerias porque é de lá onde vem minha renda. Então eu tinha que ter uma estratégia diferente para poder ter uma renda bacana e poder dar o resultado que as empresas querem. E foi aí que eu vi que através dos vídeos criativos, das publis criativas, eu conseguia se destacar além das outras pessoas. E aí foi aí que eu consegui dar esse boom, né? E como é que tu começou oferecendo? Isso é importante, porque a gente leva dessa resposta, a gente leva para o cliente como ele pode fazer. E o cliente é você, eu tô falando de você agora, que tá eu, Débora, e você. E eu vou perguntar isso pra ti porque isso se adapta a como a gente leva isso, né, pro nosso empresário que tá com essa dúvida agora. Como foi que tu criou esse produto, né, dessa publi criativa e tu precificou isso? Assim, isso que vale, tá? Porque eu sei que se eu chegar chorando, ela é manteiguinha, né? Então como é que tu se consolidou? Como é que tu se consolidou realmente nesse ponto assim, não, eu tenho esses planos, eu trabalho assim, meu diferencial é esse e eu tenho isso aqui desenhado, entendeu? Foi através da entrega que eu sei que eu consigo entregar para o cliente que está me contratando. Eu sei do retorno que eu entrego para ele, mas eu ainda sou um certo preconceito por ser da área do humor. Então, como eu trabalho... E por ser influencer, né? Influencer, mulher e da área do humor, juntos os três. E aí tem um certo preconceito porque o pessoal acha que é só um videozinho de brincadeira, mas não. Tem vídeos meus que chegaram a milhões. E todos são públicos, então teve retorno para a empresa que investiu. E algumas franquias nacionais, então, olha como isso, eu lembro que é um viralizado no Norte, mas é uma franquia que está no país inteiro. Então, uma empresa que ela tá lá em São Paulo, ela se beneficia com essa publi daqui porque ela tá chegando lá, né? Então, rompe barreiras. Inclusive, da franquia que você citou, todas as outras de todos os estados usaram vídeo e conseguiram captar os clientes da própria cidade, do próprio estado, com um vídeo que eu fiz aqui em Roraima. Então, tudo isso tem que ser analisado na hora de precificar. Gasolina, custo com gasolina, porque eu tenho que me locomover até a empresa para poder gravar.
O tempo, tudo que eu faço, eu roteirizo antes. Então, eu tenho que ter um planejamento, até para você que é empresa e quer fazer uma criação de conteúdo no seu Instagram, porque hoje a criação de conteúdo é um dos maiores pilares para você ter um posicionamento legal no Instagram. Então, se você tá só ali com o Instagram postando foto aleatórias, com certeza você não vai ter um perfil atrativo. O cliente que está chegando ali não vai querer continuar. Então, você tem que ter uma criação de conteúdo bacana e para isso tem que ter um planejamento. Então, você tira um diazinho ali da semana, no final de semana, escreve, ó, essa semana vai chegar tal coisa na empresa. Na segunda-feira eu posso mostrar o produto tal dessa forma. Eu posso mostrar um pouquinho dos bastidores para não ficar só publi. Então, tudo requer planejamento e isso também é precificado quando eu vou apresentar para a empresa. Hoje eles já entendem mais ou menos como é que funciona, mas no início foi bem difícil. O pessoal não dava Tem que construir marca, tem que fazer... Tem a credibilidade também. Hoje eu só divulgo... Eu consigo perambular por todos os nichos, mas porque eu construí isso lá atrás. Eu sempre divulguei coisas que eu realmente usei, que eu gosto, que fazem parte do meu dia a dia. E aí eu fui criando uma confiança com o público também. Exato. E aí tu já entrou no próximo ponto que a gente ia falar, que é sobre essa estrutura de vendas personalizadas, né? As vendas personalizadas, elas são quando eu entendo aquele perfil do meu cliente e eu estudo, né, essas características. Ele consome assim, ele consome assim, ele consome assim. Então, eu vou desenvolver coisas de acordo com o que ele precisa agora, porque tudo se conecta. Eu acho que a gente tem, sei lá, X palestras e a gente sempre fala esse tópico em comum. Todos os assuntos, quando você fala de uma empresa, eles se conectam. Às vezes, tu tá com problema nas vendas por causa do atendimento, às vezes é o operacional, tá ruim, às vezes é a entrega, o sistema, até porque não tem mais essa separação de uma coisa ou outra. Por exemplo, até um iFood que um dia eu tive, por exemplo, eu tenho uma empresa, mandei para o motoboy, eu tive azar, quando chegar o cliente vai me oferecer ruim, ele não vai saber que é uma pessoa terceirizada, a culpa é da tua empresa. Ele não vai culpar o iFood, ele vai te culpar. E assim, até processos inerentes, e aí isso também leva o quê? Uma venda personalizada, teu produto foi extraviado. Eu vou resolver lá com o iFood, mas enquanto eu faço isso, tu não pode ficar sem o teu produto por causa disso. E a queda nas vendas, ela se dá também no atendimento, muitas vezes, porque a empresa não tem uma estratégia, tanto para satisfazer o cliente que ela tem, quanto para suprir o problema que às vezes ela causou e não resolve, né? Isso acontece muito nas empresas do ramo de alimentação. A gente citou em iFood, então pode acontecer do entregador não entregar o pedido, pode acontecer de estar ali vivendo todo dia na rua, então pode ocasionar um acidente com ele, o seu pedido não chegar, mas você tem que estar preparado para suprir o seu cliente. São coisas da empresa, ele não tem nada a ver do que aconteceu, ele está esperando chegar ali o que ele pediu. Então você tem que estar preparado também para suprir esses eventos que podem acontecer, né? Isso vale para todos os nichos, desde seja de roupa, de alimento, de qualquer coisa. Se acontecer alguma coisa dentro da empresa, o cliente não pode sair lesado. Ele tem que receber aquilo que ele está esperando, ele tem que atender à expectativa do cliente. Exato. E a gente leva, né, uma análise de que são estratégias de fortalecimento para a empresa, né, que acho que é uma maneira legal que a gente pode chamar. Eu vou fortalecer as minhas estratégias para diminuir o número máximo possível de brechas nesse processo de consumo. Porque, vamos lá, a gente falou até agora sobre várias motivações que levam à queda das tuas vendas, que muitas das vezes não são diretamente conectadas a uma economia ruim, né? Muitas das vezes são por estratégias, por questões, e principalmente quando é voltado a estratégias, você sabe que é isso, você precisa fortalecer, ativamente desenhar, escrever, botar numa planilha, escrever seus processos e entender ali mais a fundo o que está acontecendo. Isso é o que a gente chama, de maneira mais simples, eu vou pegar uma análise, a SWOT, por exemplo, mais simples, e eu vou tentar entender a partir dali e eu vou me fortificar. E aí eu acho que a gente pode entrar num dos pontos que é uma das dores, né, em relação a pontos fracos da empresa, da maioria das empresas, que é o marketing digital, que é o trabalho nas redes, é o trabalho de estratégia, de tráfego pago. E aí eu queria te perguntar, Débora, como que, na tua análise, né, a gente
pode, eu como empresa, o que tu me falaria para o mercado para me ajudar a ter uma análise, sabe, melhor do mercado? Eu jogar o que tu faz dentro da minha empresa, eu entender que eu preciso utilizar stories, tráfego, entender meu posicionamento online, qual influência eu chamo. Como que tu me daria uma consultoria assim, Gabriel, age assim na tua empresa de uma maneira mais... Vai dar certo. Mais rápida também, pra gente se alongar muito. Você, quando está querendo entrar no marketing digital, hoje tudo é digital, então você precisa estar nas plataformas digitais, mesmo que não queira, mesmo que não goste, mas se você quer vender, você tem que estar nas redes sociais. O Instagram hoje ele é um dos maiores canais de vendas. Tem Instagram, tem Facebook, tem OLX, dependendo do segmento, Sim. né? As próprias plataformas de pedido. Então, querendo ou não, você tem que estar no digital de qualquer jeito. E para isso você precisa de um posicionamento. Então, você precisa ter uma assessoria ali te explicando como... Você precisa procurar conhecimento, primeiramente, para saber onde que você vai estar entrando, vai estar caminhando. E aí você precisa de alguém para estar te ajudando nesse momento. Ter uma pessoa de marketing junto ao seu lado, às vezes a pessoa não é nem formada em marketing. Mas tem um entendimento, Mas tem né? um entendimento. Pode ser um parente seu, você tem uma empresa pequena. Pode ser um parente seu que vai te ajudar na parte da internet, vai produzir um conteúdo. Você precisa ter conteúdo na sua rede social. Principalmente quando você contrata uma digital influencer. Por exemplo, você me chamou para sua empresa. E aí eu fui lá, entreguei o que eu prometi, entreguei os stories, entreguei os vídeos que você quis. Foram vários seguidores lá, mas quando chegou no seu perfil não tinha nada. Não tinha vídeo, não tinha stories. A última coisa que você postou tem uns 3 meses atrás. Como é que você vai ter um resultado legal do investimento que você fez na influência? Se você chamar uma influência para sua loja e não tiver preparado, você vai jogar dinheiro fora. Vai jogar dinheiro fora porque não vai ter o retorno que você quer e a influência vai sair como ruim, dizendo que não tem retorno. A gente escuta muito isso, né? Também não deu retorno não, mas a maioria das vezes, por não ter o retorno, é porque a empresa não está preparada. Então, se você está entrando agora no digital, saiba que você precisa postar um stories, pelo menos uns 4 por dia. Não precisa ser só necessariamente do produto, aliás, chega o produto, seja uma coisa mais humanizada. Posta um bom dia, eu tenho vergonha. Faz um bumerangue, alguma coisinha, uma enquete. Tem que ter maneiras para interagir com o seu cliente através dos stories. O feed é muito importante também. Hoje, as fotos já não são tão importantes assim. O pessoal está mais ligado a vídeo. Então, se você não consegue produzir vídeo, vê alguém ali na sua empresa que tem mais o talento para produzir vídeo. Ou se você, então, tem um investimentozinho, investe numa empresa que faz a produção de vídeo, mas você precisa ter os vídeos no seu feed também. Até porque as pessoas que estão indo querem consumir seu conteúdo. Então, você tem que estar ali ativo todos os dias. Né? Tem que estar ativo todos os dias. E uma coisa que eu diria, caso você precise, né, ou queira contratar uma influência, é para você não se ligar a números. Sim, né? Com certeza. Muita gente se liga muito a números. Por exemplo, eu já entreguei um retorno maior do que uma pessoa que tem muito mais seguidores que eu. Porque foi ligado aos números. Você tem que ver se a pessoa se encaixa com o seu perfil. Por exemplo, hoje eu não faço divulgação de aposta de futebol. Pediram para fazer... Financeiramente é ótimo, mas se queima, né? Mas é uma coisa que não combina comigo. E também o meu perfil é 90% mulher. Então eu não vou dar o resultado que o cliente quer, eu não vou dar a entrega que ele precisa e eu ainda vou sair queimada, né? Então você tem que estudar para ver se aquela pessoa que você está chamando vale a pena, se combina com a linguagem da sua empresa. Se você é uma loja, sei lá, de produtos para bebê, vê uma influência que é mais voltada para maternidade. Eu vendo comida, então vê aquela que se encaixa melhor. Por exemplo, tu vende pizza e chama uma pessoa que é fit. Então não vai casar. Então essa parte é bem legal de estudar também quem vai estar. A gente pediu pizza hoje, nossa câmera falou que não vai consumir, né? Ele tá aí de prova. Tá aí de prova. Fit, né? Ele tá fit, é o influencer que não ia consumir o produto. E isso tudo eu ia até te pedir como um próximo gancho. Eu sei que tu tem algumas palestras falando sobre isso. Quais dicas tu dá dessa questão da presença digital para a empresa, que ela esteja, né, de uma maneira mais eficiente nas páginas online, que ela se consolidar nisso? Porque tu falou sobre os stories dela tá lá, dela aparecer da maneira correta, mas como é que eu faço isso? Coisas que você pode estar colocando se posicionando digitalmente na sua empresa.
uma frequência de conteúdo. Né? Débora, eu preciso postar todo dia, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Se conseguir, ótimo, né? Perfeito. É muito difícil, né? Mas é muito difícil. Nem eu consigo postar vídeo de manhã, de tarde, de noite. Então, você ter uma frequência de conteúdo é bacana, não precisa ser todos os dias se você não consegue. Se conseguir, ótimo, mas se você, por exemplo, toda terça e quarta vai sair vídeo, você mantém essa frequência de terça e quarta-feira, porque o Instagram vai entender que toda terça e quarta, ou terça e quinta, para dar uma alternada, né, vai estar saindo o conteúdo e aí ele já vai ficar esperando, assim como seus seguidores também já vai ficar esperando, né, aquele conteúdo. Então, você mantendo a frequência pelo menos um período de 3 meses, você pode estar viralizando e aí captando clientes, né, mais gente, né, que você ainda não conseguiu furar a bolinha ali, mais gente para o seu perfil. Mas, e falando em viralizar, nem sempre é tão bacana para uma empresa. Por que não é tão bacana? A gente vê muito essas trends, né? Muita de dancinha, de dublagem e tal. É legal participar? Nem tanto. Porque você vai ter pode ser que você viralize, mas pode ser que você não atraia pessoas que você precisa. As pessoas que estão consumindo a trend, elas querem isso. Elas querem dancinha, elas querem a dublagem, elas querem aquelas coisas do momento. E vai ver, você não oferece isso. Sim. É totalmente diferente. Então, ao invés de você melhorar o seu Instagram, você vai dar uma atrapalhada usando as trends, porque vai confunde o algoritmo também, né? Que aí não viraliza e depois tá lá embaixo de novo, aí entra um monte de seguidor que depois não quer ver teu conteúdo e vai sair, aí vai falar, pronto, desandou tudo. Então, o legal é que você mantenha uma constância de conteúdo que tem a ver com o seu nicho, tem a ver com o seu produto. E o legal também é fazer o planejamento, como eu falei pra vocês. Roteiriza, escreve ali, fala por fala, que até na hora de gravar fica mais fácil, né? Quem tem vergonha, tendo ali o roteirinho ajuda, pronto, né? Ajuda. Tendo o roteirinho pronto vai ser mais rápido e vai ser mais fácil também. Débora, eu sou muito vergonhosa, eu não consigo, mas só tem eu na empresa. Só tem eu pra fazer isso. Eu presa. Eu presa, as eu presas. Começa ali, começa com um bumerangue, né? Pra dar início. Aí tu vai perdendo vergonha, aí já começa um videozinho só saindo a voz. Já no outro dia, só saindo a voz, mostrando alguma coisa. No outro, tu já vem aqui, oi gente, bom dia. É questão de prática. Eu morria de vergonha de falar em público e morria de vergonha de falar nas lojas. Hoje eu falo, perdi a vergonha na cara, não tem vergonha na cara não. Hoje eu falo em todo canto, mas é questão de prática. Quanto mais você praticar, quanto mais você postar, você vai ver a mudança, vai ver a melhora também no seu Instagram, no seu posicionamento digital. E o legal também seria, se puder, investir em alguns equipamentos. Uma luz faz toda a diferença, tanto para você gravar um vídeo quanto para mostrar o seu produto. Tendo uma luz boa, isso dá um boom. Sim. Um microfone. Está bem iluminado agora, né? Chique. Prova disso. O microfone precisa ser o mais top do mercado? Não. Tendo um legal aqui para captar o áudio, ficar bacana, para não ficar aquele negócio estourado, ou então fica só o áudio do telefone e aí sai um monte de coisa por trás. São coisas que atraem aquele seguidor que está assistindo. Então são pequenas coisas que dá para você ir adaptando no dia a dia para fazer a produção de conteúdo e também ir ajudando a você se posicionar digitalmente. Agulhar na hora que eu vim falar. Essa pizza tá cheia. Ai, tá acabando, graças a Deus, na nossa finalização aqui. É porque tem coisas que não precisa. Fechou aí, posso responder, né? Pode. Então a gente traz aqui, né, pra fazer um compilado, a gente tá chegando ao nosso final, né? Então vamos dar uma recapitulada, né, onde a gente estava falando. Há vários fatores que não são apenas só a economia que vão te levar. Visa teu atendimento, analisa o planejamento da tua empresa, os resultados que você está vendo, se você realmente entende como o mercado enxerga a sua empresa, observa as redes, né, o posicionamento online, como é que ele está acontecendo e as estratégias que você aplica, tanto se elas estão adequadas ao momento que você vive, se você consegue chegar ao seu cliente, se você está tendo esse toque de entender que ele quer de uma maneira e eu estou indo lá, né, ou se realmente é aquela maturidade que eu espero. Tá atendendo a expectativa, né, de que tá prometendo. Chegar lá. Porque a gente, sei lá, hoje mesmo com o Sebrae, que a gente está aqui hoje para fazer isso, mas grande parte das empresas, elas ainda não têm um sistema de pós-venda.
elas ainda não entendem a importância de um resultado, de uma pesquisa, e as que entendem, elas não conseguem o tempo para investir nisso. Então, é muito importante a gente citar, né, esses fatores, porque assim, caiu minhas vendas, o que devo fazer? Você deve ver tudo. Você deve analisar todos os pontos cruciais da tua empresa, observar suas estratégias de uma por uma, se tem um serviço novo, se está na hora de fechar. Espero que não, isso é o último do último caso, mas acontece. Às vezes você está no nicho que você quer escalar. A gente prestou uma consultoria, começo desse ano, que era uma consultoria de fechamento da empresa. E fechamento de uma empresa lucrativa. Por quê? Porque é uma empresa que, embora ela lucre, ela tinha um potencial ali, né, com aquele valor máximo, e a proprietária, ela falou, não, eu quero escalar, isso aqui me demanda muito tempo, então eu vou fazer esse processo de fechamento e estou desenhando a tua empresa, e ela vai abrir a tua empresa agora no final do ano. Então, claro que eu não estou te dando essa dica, né, de fechar, não, mas às vezes você ir para novos ares, né, tirar essa máscara, essa mordaça de assim, não, eu só vou por esse lado, eu quero dar certo aqui. Às vezes o mercado espera outra coisa de ti, né? Como foi o seu caso. Não, isso tu falou do pós-venda. Pós-venda é tão legal que a maioria das vezes a gente, como cliente, a gente não está esperando o pós-venda. A gente está acostumado ali, comprou o produto, ou foi na loja, pediu, pronto, acabou. E quando a gente recebe uma mensagem querendo saber qual foi a nossa experiência, se estava tudo bem, se não estava, tem algum feedback positivo ou negativo, a gente já vai começar a olhar a sua empresa com outros olhos. Uma simples mensagem no WhatsApp que você pode estar fazendo um cadastro dos seus clientes aí, na hora que comprou, você pode passar o seu nome, pode passar o seu telefone, para quem não, só para cadastro. Pronto, depois você vai entrar em contato com ele, ele não vai estar esperando. E ele vai se sentir assim, gente, estou muito íntimo. Me senti assim, muito amado. E a gente sente, né, realmente. Eu me sinto, meu Deus, ela falou comigo depois de eu ter comprado de tanto tempo. E até uma maneira de você saber se você está entregando mesmo o que você está prometendo. Então, o pós-venda, ele é crucial. Sim, isso parte do relacionamento, né? Lembrando também que você, para pedir esses dados, né, você tem que ter o termo de LGPD. Então, assim, explica isso para o cliente. Se for possível ter isso por assinado, pede para ele assinar, porque aí te respalda poder mandar essas mensagens depois. É um processo importante, né? Só que a Débora traz um ponto para a gente poder fechar isso tudo, né, com, acho que, suprindo, né, uma necessidade, mas que grande parte, em grandes vezes, o relacionamento é o fator que está fazendo que o seu potencial de vendas não esteja no máximo. Se eu tivesse entendido, a gente vê muito isso, às vezes, eu vou numa loja para comprar X, eu compro X, Y e Z. Eu chego lá e eu tenho um vendedor, e às vezes esse vendedor é tão bom que ele te convence a levar 2, 3 sacolas de coisa que tu não tá nem esperando, né? Já aconteceu várias vezes, inclusive. Isso é um dia desse. E aí, para concluir, eu vou dar minha fala, né? E tu pode fazer a tua. Fortaleça esse relacionamento, entenda, quanto mais a gente viver em fenômenos globalizados, em gerações como a gente vive hoje, cada vez mais se vai viver, o que teu cliente espera rapidez, espera agilidade. Isso não precisa ser um processo tóxico, isso pode ser um processo inteligente, pode ser um processo onde você otimiza tempo e você investe o seu tempo de maneira estratégica. Isso não é jargão, isso é o quê? Vou criar meu WhatsApp, ele está funcionando certinho, o business está certinho, o link está certinho, meu cliente tem acesso às minhas informações de maneira correta, sabe que horas eu funciono. São coisas básicas que às vezes são 90% do que o cliente vai te perguntar se ele for te contatar. Né? Eu mesmo, se eu puder ter o cardápio direto na minha mão, não gosto muito de ser atendido por causa da demora. Né? Então, entenda que há perfis e perfis de clientes e de relacionamento, que cada cliente vai ter o seu perfil. Né? E eu gostaria de agradecer aqui, né, esse espaço que a gente está tendo, em nome de todo o Sebrae Amazonas, agradecer a presença da Débora aqui com a gente, dizer que é uma honra muito grande estar aqui representando, falando sobre o nosso contexto de economia de norte, falando sobre esse processo de vendas. Né? E eu queria te agradecer, Débora, agradecer ao Sebrae Amazonas por esse espaço, né, onde a gente pode falar com o empreendedor, ajudar ele, levar resultados reais. E lembrem sempre que o Sebrae é a casa do empreendedor brasileiro, onde você realmente encontra solução, inovação. Como ela falou, vai pesquisar, vai pedir ajuda. A ajuda é aqui, é com a gente no Sebrae, né, Débora? De já estar aqui assistindo isso, você já está na frente de muitas outras pessoas. E a questão da renda baixar,
Acontece sempre, gente, acontece com todas as empresas, não se desespere. Se você está aqui hoje procurando ajuda, se você está aqui hoje assistindo essa palestra com a gente, é porque você já está atrás do diferencial. São momentos que toda empresa vai passar, mas você tem que mostrar onde deve se posicionar, você tem que mostrar como deve superar isso, e a gente acabou de mostrar várias maneiras de superar essa crise na sua empresa. Então, se posicione corretamente, como o Gabriel falou, veja o atendimento, tudo isso que a gente falou com certeza vai te ajudar. Olhe para dentro da sua empresa, veja o que você está pecando, veja o que você está acertando e pode melhorar, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E queria te agradecer também pelo convite. Eu que agradeço. Então, ó, até a nossa próxima, tem que agradecer o Sebrae. Também, Sebrae, muito obrigada pelo convite, estou muito honrada de estar participando. É muito bacana poder conversar diretamente com o empreendedor, poder explicar um pouquinho, falar um pouquinho das nossas experiências. Eu espero a gente passa o dia todo imerso nisso e às vezes a gente quando vai falar fica, o que eu vou falar agora? E a gente foi só lembrando de coisas que a gente já viveu. Isso aqui aconteceu e tal. Conversa de hoje à tarde, conversa de hoje de manhã. E é isso, gente. Muito obrigado, Débora também. E é isso, gente. Até nosso próximo. A gente espera muito que você tenha gostado dessa experiência com a gente, que pra gente foi um prazer. Até a próxima. Tchau.